Salmo 13, por favor. Salmo 13, o estudo da palavra de Deus nessa manhã, já palavra pregada no primeiro culto e agora novamente, tem o tema confiança em Deus. Confiança em Deus. A partir do Salmo 13, vou ler o Salmo 13 e então falar com as crianças que vão fazer aquelas ilustrações que elas sempre fazem e gostam de fazer, e depois com os adultos, com todos nós. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Para as crianças, a orientação da ilustração seria a seguinte. Vocês conhecem a história de Davi e de Golias? As crianças conhecem? Se lembram, né? Vocês sabem que Davi era bem grandão e Golias era bem pequenininho, né? Ah, não, o pastor se engana sempre. Mas as crianças ajudam. Davi é que era pequenininho, Golias é que era grande. Pois é. Então o pastor queria que vocês fizessem a seguinte ilustração, o seguinte desenho. Façam a tentativa de desenhar o Davi pequenininho no canto da página e o Golias bem grandão no outro canto da página. E colocassem uma cruz no meio. Uma cruz no meio. Numa situação difícil, a de Davi, mas ela foi mais difícil ainda para Golias. Porque havia um homenzinho pequenininho chamado Davi com um estilete. Lá no sul a gente chama de bodoque. Aqui acho que chama de estilingue. Será que é estilingue? Estilingue, né? Eu custo. Estilingue, tá bom, mas tá bom. Estilingue. Então um estilingue ou um bodoque para mim, que é aquela arminha que coloca uma pedra e puxa a borracha, e quando solta, onde essa pedra pegar, ai da testa que essa pedra pegar, né? Então façam esse desenho, crianças, por favor. Desenhem o Davizinho lutando contra o gigante. O Davizinho com um estilingue, um bodoquinho, e o Golias com uma espada do tamanho de um homem. Eu acho que essa espada, crianças, era tão grande que esses homens que somos nós aqui, talvez a gente não conseguiria lidar com aquela espada. Era grande mesmo. Ela assustava mesmo. Entre o Davi e o Golias, uma cruz. Porque Davi vislumbrava a cruz. Era bem pequeno, mas a sua força viria de outro lugar. O gigante não sabia disso, nem conhecia a cruz, nada. Então o gigante não viu. Aliás, o gigante sofreu as penas da cruz também. Enquanto as crianças vão fazendo esse desenho, Davizinho, uma cruz no meio da folha e Golias do outro lado, quero falar com os adultos sobre esse sentido de confiança em Deus a partir de um homem como Davi. Quando Davi escreve esse salmo, ele já não é mais aquele menino que levava comida para os seus irmãos para a guerra. Ele já não era mais aquele jovenzinho que Saul o chama e diz, venha, e toca uma harpa para que eu durma. Ele já não é mais essa pessoa. Ele já não é mais o primeiro comandante de guerra que vence uma ou duas batalhas e todo mundo começa a dizer, guerreiro poderoso. Esse aí, ele não é aquele que Saul tem medo e tenta matar. Não é mais, não é. Já seguramente Davi está na terceira idade e já está olhando para trás e vendo, analisando erros e acertos da sua vida. Quais seriam os maiores acertos de Davi? Talvez contemplar a cruz desde cedo. Ensinado por Jessé, o seu pai,
Porque Isaías disse: do tronco de Jessé nascerá um renovo, nascerá um rebento. Do tronco de Jessé, coisa interessante, porque Davi é o primeiro grande rei do Antigo Testamento, reconhecido por todos como um homem segundo o coração de Deus. Não era fácil reinar em meio aos inimigos, não era fácil em meio aos povos idólatras, não era fácil. Mas lá está Davi, começando a sua caminhada, começando o seu reinado. Acertos como voltar-se para o Senhor, ter um tempo com Deus, eram grandes acertos. Erros, muitos também. Seguramente erros relacionados à família são os piores erros de Davi. Davi não consegue educar bem os seus filhos, Davi não tem bons relacionamentos com as mulheres que ele se relacionou. Talvez as consequências maiores de Davi sejam estas: a do adultério com Batseba, porque do adultério do Batseba, como um efeito em cascata, nós temos incesto familiar, nós temos morte entre irmãos, nós temos, por último, o levante de um dos seus filhos, o Absalão, que quis o seu próprio reino. As consequências foram muito difíceis. O profeta Natã disse que seriam consequências para o seu erro. Davi foi perdoado, amado por Deus, mas os erros, eles teriam consequências, né? Então Davi é esse homem, agora já idoso, pensativo sobre a sua vida, e faz uma oração em 3 etapas, que eu diria oração muito difícil de se fazer. A primeira oração demonstra quase que um desespero de Davi. Ou quer dizer, isso aqui é uma oração, mas a primeira parte, os primeiros 2 versículos, tem frases que não são fáceis de serem ditas. Vejam como é que Davi fala a Deus nesse aspecto de apelo desesperado por Deus. Até quando, Senhor? Note que a palavra Senhor está no versículo 1, e aqui está o texto bíblico está se referindo a Yahvé, o Deus do pacto. Note que o termo Senhor em caixa alta está no versículo 3 também, em caixa alta, e note que o termo Senhor está também no versículo 6 em caixa alta. Então esse é um salmo pactual. É um salmo que Davi reconhece o Deus do pacto, reconhece o Deus que governa por suas regras e estabelece regras para cuidar do seu povo. Então Davi começa essa oração reconhecendo a soberania de Deus, o Deus do pacto, o Deus que fez um pacto com um ancestral importante, que era Abraão. E agora Davi está invocando essa pactualidade nesta oração, o que nos leva a pensar que uma oração pode e deve ser feita de um pecador para com um Deus pactual, para com o Deus santo Yahvé. E ele começa falando assim: Senhor, até quando? O que dá uma ideia que as coisas estavam demorando, né? Os pedidos dele, a princípio, parece que não estavam sendo ouvidos. Esse até quando tem uma ideia de: está demorando muito, Senhor. O que eu quero falar contigo é sobre alguma coisa que está demorando muito. Veja a segunda frase de Davi: esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou seja, durante toda a sua vida, Davi pensa: será que vai ser por toda a minha vida que eu vou ter a impressão que o Senhor se esqueceu de mim? Será que eu terei de, lá no final da minha vida, ainda dizer: Senhor, tinha uma última coisa para lhe falar antes de fechar os meus olhos? O Senhor não se lembrou de mim. Veja a intensidade da oração de Davi. E ele usa ainda uma outra expressão ainda mais difícil e dolorida para Davi: até quando ocultarás de mim o rosto? Você já teve a experiência de buscar o rosto de alguém e a pessoa virar, não querer? Você já teve a experiência de querer olhar nos olhos de alguém e alguém não querer olhar? Você já teve a experiência de querer cumprimentar alguém, mas alguém não quer te cumprimentar? Agora transporta isso para Deus. Se você já sofre isso, se isso te causa algum constrangimento, alguma angústia, como é que fica na relação com Deus? Pois esta era a relação de Davi com Deus. Senhor, eu preciso te falar alguma coisa muito séria agora, e vai ser uma espécie de grito: Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Não tem hora para acabar esse meu sofrimento? Senhor, eu vou conviver com a ideia que o Senhor não pensa, não lembra de mim? Senhor, eu vou ter de conviver com a ideia que o Senhor vira o rosto?
de mim? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Aqui tem ainda uma outra ideia. Senhor, eu estou triste. Até quando eu vou gritar para minha alma? Alma, alma, recobra a lucidez. Alma, levanta-te. Senhor, até quando? E ainda uma última coisa, nessa oração que um homem chamado Francis Davidson diz que o desespero de Davi continha 4 ênfases: intensa solidão, muita vergonha, desesperança e o senso de que estava sendo completamente injustiçado. Quando ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando o inimigo vencerá, Senhor? Até quando? Percebam que só nesses primeiros versículos tem uma ênfase muito grande nesse clamor, nesse apelo de Davi. Senhor, o tempo está passando, eu não vejo solução para os meus problemas, o tempo está passando, os meus inimigos são grandes e fortes, como Davi fora, como Golias fora um dia. Eu estou vendo os Golias de novo, Senhor, diante de mim. Senhor, até quando? Como será isso, Senhor? A tristeza é minha companheira. Eu sou um homem abatido. E notem que Davi não é um novato fazendo, é o velho Davi. Então, a confiança em Deus, em Davi, não começa com uma simples declaração: Senhor, eu confio em Ti, está tudo certo, porque se o Senhor é Deus, não tenho do que me preocupar. Davi tinha uma vida inteira por lamentar. Davi teve uma vida inteira para ver os seus erros, os seus vacilos. Então essa é a primeira parte dessa forma de Deus ouvir a oração de Davi. Davi expressa realmente um apelo, demonstrando toda a sua angústia e tristeza, chegando a perguntar, ou em alguma medida dando a ideia que já não valeria mais a pena nem esperar. De vez em quando Davi fez isso, em outros salmos também. Davi faz isso nos 2 salmos que nós lemos, em algum momento também. Ele clama, por exemplo, no 12, que nós acabamos de ler, ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos de Deus, falam com falsidade. Então, Davi, de vez em quando, Davi tem esse tipo de clamor, de desespero de alma. Mas note uma coisa, o Salmo vai mudar radicalmente agora nos próximos 2 versículos. Os primeiros talvez nos ajudem a pensar: será que a gente já fez essa oração em algum momento? Será que em algum momento a gente já desesperou de Deus? Será que em algum momento a gente também já disse: Senhor, será que vai ser assim para frente? Será que a angústia dos fracassos, dos vacilos, das dores da nossa vida já nos levou a um momento de dizer: Senhor, não poderia continuar assim? Eu apliquei no primeiro sermão, vou aplicar de novo aqui. Irmãos, nós não somos um guerreiro com uma espada na mão, nem com um guerreirinho com um estilingue na mão. Nós não estamos sendo levados para as fogueiras para sermos mortos como os pré-reformadores. Talvez isso nos leve a pensar que a gente não tem uma luta pela frente. Talvez isso nos leve a pensar que a gente não tem uma meta como cristãos para viver. Talvez isso nos leve a pensar que a nossa vida não é uma vida de enfrentamento, nem temos adversários. Mas, irmãos, o cristianismo sempre teve adversários. O cristianismo sempre terá uma meta de ser uma instituição proclamadora, alguém que defende a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, alguém que testemunha publicamente sobre fé. E pode ser que em algum momento nós não estejamos mais nesse fronte de batalha. Pode ser que em algum momento nós não nos preocupemos mais com a nossa falta de oração, nossa falta de leitura da palavra. Pode ser que em algum momento a gente já não se preocupe mais e nem ache que seja verdadeiramente sério, importante fazermos discípulos. Então, talvez por causa disso a gente também não faz essa oração. Senhor, até quando a minha vida cristã vai ser essa vida que eu estou tendo? Senhor, até quando a minha vida cristã vai ser uma vida como quem tem uma amordaça na boca? Senhor, até quando a minha vida cristã vai ser uma vida de medo das pessoas? Porque eu tenho medo de falar do Senhor. Até quando será de vergonha a minha vida? Escondido, talvez atrás da ideia: eu sou crente,
Eu sou crente, eu sou crente. Mas eu creio verdadeiramente a ponto de dispor a minha vida por esse evangelho? Talvez alguns não conseguiriam. Não conseguiriam. Então, por isso, essa palavra tem uma aplicação a nós. A gente já fez essa oração em algum momento. Senhor, eu estou desesperado pela vida que eu estou tendo. Será que eu vou até o fim da minha vida assim? Será que o que eu tenho a apresentar a Ti no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar é um redundante ou uma redundante desculpa? Senhor, não deu, não foi possível. Eu estava preocupado com outras coisas. Eu estava muito ocupado mesmo, Senhor. O Senhor há de compreender, o Senhor me conhece. Eu não tive tempo para o Senhor. Será que esses argumentos justificam? Pois é, parece que Davi achava que tinha que tratar disso antes. E é por isso que ele se desespera na presença de Deus e diz: resolve a minha vida, Senhor. Eu não quero continuar com essa vida até o fim. Não dessa forma. E então vem a segunda parte do Salmo, que é importante, bonita. Se a primeira parte é um grito desesperado, a segunda parte parece, eu estou criando uma figura aqui, de que Davi se aproxima um pouquinho mais de Deus para conversar com Deus num tom baixo, mas num tom de quem diz: eu sei quem Tu és, meu Deus, eu sei quem o Senhor é. E aí ele diz: atenta para mim e responde-me. Senhor Deus, ou Senhor Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma durante o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aqui nós temos uma mudança de desesperança para esperança. Aqui nós temos uma mudança de alguma coisa assim como: eu nem sei se isso vai acontecer, mas eu não gostaria que acontecesse, para se o Senhor iluminar os meus olhos, se o Senhor se voltar para mim, eu posso crer que se o Senhor se voltar para mim, eu posso ter esperança. Então é essa mudança drástica. Duas coisas Davi precisa: que Deus atente para ele, então ele clama. Isso tem uma aplicação para nós. Tem um jeito de Deus se voltar para nós quando nós clamamos ao Senhor. Não tem a ver tanto com a nossa situação em si, mas quando esta oração é feita em nome de Jesus. Deus sempre se voltará a toda e qualquer oração que é em nome de Jesus. Davi clama. Davi ainda não contemplou a cruz, embora eu tenha pedido para as crianças colocarem o desenho da cruz. A cruz vem depois de Davi, mas Davi contempla o seu Redentor, assim como Jó um dia disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não vive a vida que eu estou vivendo, mas eu sei que ele tem vida. Eu sei que ele alcança a minha vida. Assim Davi cria dessa maneira. Tanto é que no Salmo 89, também no Salmo 2, nós temos o messianismo em Davi. Davi sabia que havia um Senhor sobre ele. E aqui nessa passagem, novamente parece que Davi entende. Se Deus iluminar o entendimento, se Deus se atentar em nome de Jesus para a nossa oração, Deus ouvirá. Notem que em alguns momentos no Antigo Testamento nós temos essa ideia. Quando o templo de Salomão, por exemplo, foi levantado, Davi queria fazer o templo, Deus não deixou, disse: o teu filho vai levantar este templo, tá bom? Quando foi consagrado o templo ao Senhor, uma oração foi feita lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, contemplarei o meu povo. Irmãos, tudo isso está nessa ideia. Senhor, eu sou um miserável pecador, eu recorro e clamo pela sua presença, pelo seu olhar, não baseado em mim, mas baseado no Redentor, no pacto. Então vejam como isso fica, como o Salmo muda. Quando os olhos são iluminados, meus irmãos, então a gente pode ver. Essa também não é uma oração fácil de fazer. Oração difícil de fazer. Senhor, até quando? A minha vida continuará assim? O tempo inteiro? É para sempre? Eu não vou produzir no reino? Eu não vou evangelizar? Eu não vou discipular? Senhor, é isso? Senhor, eu não vou conseguir te adorar em espírito e em verdade? É isso? Essa não é uma oração fácil de fazer. Por isso muitos não a fazem.
A segunda oração também não é fácil de fazer. Senhor, o que eu não estou vendo que o Senhor precisa iluminar os meus olhos para que eu veja? Porque nós temos a ideia que a gente vê tudo. A ideia é esta. A ideia é que nós não temos miopia espiritual. A ideia é que a gente vê tudo. E se a gente pensa que vê tudo, quando é que a gente vai dizer, Senhor, me ajuda naquilo que eu não estou vendo? Senhor, me perdoa. Senhor, trabalha comigo nos meus pecados ocultos. Pecados ocultos têm a ver com pecados que eu cometo e não quero mostrar, e pecados que eu cometo e nem sei que estou cometendo. Mas, por ser uma oração difícil, essa instrução cabe aos nossos dias. Meus irmãos, já passou o tempo de uma igreja como a nossa, de 99 anos, já passou o tempo de pensar que não existem lutas, que não existem problemas, que não existem dificuldades. Nossa vida é uma vida de dificuldades. Essa igreja tem 99 anos, aqui ela tem 99 anos de dificuldades. Todos os líderes que passaram por aqui sofreram muito por pregarem o Evangelho, por estudarem a Bíblia. Todos certamente foram perseguidos em alguma medida. Todos aqueles que escolhem, que entendem que devem viver para Deus, sempre serão perseguidos, sempre terão adversários. Qual é o ponto para Davi? Davi não se conformava com a ideia que os adversários se regozijassem nos seus vacilos. Isso é uma coisa importante. Ao longo da nossa caminhada a gente precisa se perguntar, será que aqueles que são inimigos de Deus, que me conhecem, são meus amigos no dia a dia, mas de Deus eles são inimigos. Será que eles não estão se alegrando quando eles me veem cair? Será que eles não estão se regozijando no meu jeito porque eu talvez nem pareça um crente mesmo? São coisas para pensar, mas são orações difíceis de fazer. Davi faz essa oração e nos leva a pensar. Quando nós oramos assim, Senhor, ilumina-me os olhos porque eu não consigo ver. Quando a gente faz? É uma atitude de intensa humildade essa. Terceira ideia do Salmo. Versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Me tem feito um bem enorme. Agora Davi vai para um outro estágio. Se o primeiro estágio é um estágio de apelo pela presença de Deus, praticamente uma oração desesperada por Deus, a segunda parte do Salmo já é uma parte mais de uma conversa com Deus, uma confiança em Deus. A terceira parte fala de segurança. Segurança. O que é segurança para Davi? Davi diz, segurança para mim é saber que existe um Deus de graça. Segurança para mim é saber que mesmo na justiça de Deus, Ele opera com misericórdia e graça. Segurança para mim é saber que eu, como pai, não fui um bom pai. Que Deus aplicou as penas dentro da minha família, mas meus filhos são filhos da graça. Os filhos dos meus filhos serão filhos da graça. Eu estou seguro na graça do Senhor. Isso é segurança para Davi. Quando Deus falou com Davi, Deus disse sobre sucessão do trono. Deus disse, Davi, fica tranquilo, não haverá vacância no trono de Davi. Eu vou cuidar disso. Agora, se os reis cometerem os seus pecados, eles serão todos destituídos. Mas eu não cortarei a linha vermelha ou a linha de sangue que sustenta o meu povo. E pessoas tentaram fazer isso. Quem estuda um pouquinho mais para dentro das Escrituras, relembrará que um dia uma rainha chamada Atalia imaginou que não haveria mais descendência em Judá. Ela achou que havia matado todos os descendentes. No entanto, um rapazinho foi cuidado e protegido, chama-se Joás. Talvez tenha sido o tempo mais próximo da descendência ter sido obstruída, porque por 6 anos Joás ficou escondido, até ele aparecer e alguém gritar, viva o rei! E então Atalia fala, meu Deus, onde está o rei? Eu sou a rainha. Era Joás, o remanescente. Davi sabia disso, dessas coisas que às vezes a gente não sabe,
Porque essas coisas estão na Bíblia, meus irmãos. A história do povo de Deus, a história como Deus cuidou do seu povo, a história de Deus guardando o seu povo diante dos inimigos, dos adversários, a história para que um povo pudesse confiar no seu Deus. É verdade que nem sempre o povo confiou em Deus. Começa lá pelo deserto. Quando eles chegaram diante do mar, eles estavam fugindo de Faraó. Eles olham para o mar, para trás a poeira dos cavalos dos egípcios. E eles perguntam para Moisés: é para morrer? Essa é a morte? Afogados aqui dentro? E Moisés diz: Senhor, eles estão me fazendo perguntas difíceis, eu não sei como responder. E Deus diz: fala ao povo para que marche. Só isso. E Deus diz: olha, eu não sei. Moisés diz: eu não sei, mas Deus disse: entrem no mar. E eles entraram no mar. Ah, mas então o povo a partir dali confiou em Deus. A partir daí, ninguém duvida mais aqui, hein? Pai falando para filho: para de duvidar de Deus, que ele já nos atravessou aqui no mar a pé enxuto, né? E o filhinho falando: sim papai, jamais papai, nunca mais a gente vai duvidar de Deus. Aí eles entram no deserto. Aí eles começam a receber maná. E aí eles dizem: só maná? Só maná? E o cardápio? Porque lá no Egito tinha cardápio. Aí Moisés vai de novo: Deus, Senhor, estão reclamando da comida, estão reclamando do maná. Aí Deus diz: eu vou mandar comida. Mandou codornizes. E ficou bom demais. Codornizes assadas no deserto, com o salzinho da própria areia. Colocava em cima. Pensa que prato gostoso para uma hora como essa, 3 para o meio-dia, né? Pois é, só que os que comeram a codorniz, por conta da sua desconfiança com Deus, da sua rebelião para com Deus, morreram dias depois. Meus irmãos, confiança em Deus é coisa séria. Quando Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, Ele diz: é meu filho, ouçam a Ele, tá? Diz de novo depois: é meu filho, a Ele ouvis. Quando Paulo escreve sobre a plenitude dos tempos nos Gálatas, para os Gálatas, ele diz: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Meus irmãos, a fé é uma coisa muito séria. A fé não é um flerte que a gente tem com Deus, é uma coisa muito séria. E Davi experimenta isso dizendo: preciso lidar com o meu coração, tenho que lidar com o meu coração agora. Meu coração, você precisa se alegrar mais do que está. Meu coração, você precisa regozijar, que é a palavra que está aqui no versículo 5, né? Meu coração, coração que está dentro de mim, você precisa vislumbrar os benefícios da salvação, agora. Tenho a impressão que depois dessa oração, Davi se compromete com Deus. Ele faz um compromisso no versículo 6. Ele diz assim: meu Deus, meu Senhor, o Senhor vai ouvir mais cântico nos meus lábios. O Senhor vai ouvir mais louvor nos meus lábios, tá? O Senhor vai ouvir o louvor cantado nessa congregação e eu estarei lá, não mexendo os meus lábios só como quem mexe, ou ouvindo só como quem ouve. Não importa se ele é afinado ou desafinado, embora eu ache que ele seja afinadíssimo. Tanto é que esses salmos são escritos para serem cantados em oitava, ou para instrumentos de 8 cordas. Davi é músico. Então imagine alguém que sabe louvar, não louvar. Imagine alguém que sabe cantar, não cantar. Imagine alguém que sabe quem é Deus, não glorificar. Davi diz: pode ter certeza, eu não estarei entre estes. Eu cantarei ao Senhor, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Bom, eu finalizo dizendo: meus irmãos, assim como fazer uma oração dizendo assim: Senhor, até quando eu vou viver essa vida cristã? Está ficando insuportável para mim, eu preciso de uma mudança. Essa não é uma oração fácil, mas que deve ser feita. Assim como fazer uma oração: Senhor, ilumina-me os meus olhos, abre o meu entendimento. Eu sou muito presunçoso, eu demonstro para as pessoas que eu sei muito, mas eu não sei tanto assim não. Ilumina os meus olhos para que eu possa ver o que eu não estou conseguindo ver. Ela também não é uma oração fácil, mas ela é uma oração necessária. Assim também a oração de dizer: coração, você tem me feito errar demais, hein? Coração, você tanto ama quanto odeia em proporções que você não consegue se controlar, hein?
Quem vai te controlar a partir de hoje é a minha cabeça, é a minha fé, é o que eu creio. Não, você não vai dominar mais, você não vai mais me expor aos estados de vexames, de medos, de frustrações, porque eu tenho um Deus que vive. Eu acho que é isso, que talvez tenha sido a oração mais difícil de Davi. Não viver à custa das suas emoções, mas viver à custa da consciência cativa ao Senhor. Essa também é uma oração difícil de fazer, mas é necessária. Pense nisso, nós vamos orar ao nosso Deus, porque se Davi, no meio da sua desesperança, falou da sua solidão, da sua vergonha, do seu desespero, da sua injustiça, agora, no seu estado de confiança em Deus, no seu estado de segurança, ele fala de alegria, de misericórdia, de prontidão, de intervenção de Deus e de bondade de Deus. Por isso nós temos que aprender com homens como Davi. Por isso Paulo amava repercutir o que ele havia aprendido com Davi. Por isso os cristãos podem comemorar 99 anos neste lugar, mas não sem lutas, não sem tristezas. No entanto, em fé, em perseverança, porque o Senhor continua sendo Deus e continua no meio da sua igreja, continua no meio de nós. Que Deus nos ajude em meio às nossas lutas, que as nossas orações cheguem a Deus em nome de Jesus e que ao final possamos dizer como Davi: qual é o próximo louvor? Que podemos cantar agora? Vamos cantar, quero louvar ao nosso Deus. Nós vamos fazer isso, vamos cantar um hino. Fique em pé se você puder, nós vamos cantar um hino que nos fala sobre isso, a necessidade do Senhor, a certeza de que quando o Senhor está no meio do seu povo, a obra prospera. Essa é uma obra que tem prosperado graças ao poder de Deus. Por isso nós celebramos com alegria e com confiança. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.